Eu desejo a vocês a paz de Jesus, a paz do Senhor Jesus, do verdadeiro Cristo, que nas alturas está, acima de 7 céus, no seu lugar, no lugar da sua glória. Meus amados, no Espírito Santo, só pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, eu posso entrar agora para ser usado pelo Senhor, Deus Espírito Santo, para trazer para você uma palavra nova. Porque Deus ele não vive das coisas que já passaram, como o dia de hoje está passando. Deus ele vive do novo. E Deus ele não gagueja e nem repete. Espírito Santo, toma o seu lugar em mim, em verdade. Eu mísero pecador. Mas o Senhor sabe que sou teu. Sou vaso nas tuas mãos. Minhas irmãs e meus irmãos, eu sei que há muitas pessoas deslocadas dos seus lugares. Pessoas que foram para uma cidade e não conseguem voltar. Pessoas que saíram da sua casa para uma jornada e não conseguiu retornar. Ou fez uma vida, ou se envolveu com situações e não consegue sair. Até mesmo pessoas que acreditaram que ao casar teria uma vida plena, teria mais liberdade, não ficaria mais debaixo de um jugo, de um sistema humano. Tem muita gente também presa dentro das religiões, preso na religiosidade, no engano, em todo mundo. Pessoas que querem sair, mas os falsos profetas, os líderes religiosos, não deixam essas pessoas saírem. As manipulam, as programam, porque eles trabalham para programar a sua mente. Isso é contínuo, isso é de forma contínua. Trazendo entretenimento, trazendo dopamina, manipulando as suas emoções e mantendo você preso dentro de um padrão somente religioso, mas também político. E quando Jesus Cristo, na sua mansidão, na sua calma, na sua humildade, trouxe para nós tamanha verdade que nos libertaria de cair em laços como esse, principalmente a religião de crente evangélico e outras que existem por aí, mas nenhuma outra religião causou tanta desgraça, separou tanta gente de Deus, afastou tanta gente de Deus como essa. Porque eu dou um exemplo claro para você. Quando um ser humano põe esperança em alguém, e passa a confiar nessa pessoa, e de alguma forma deixa sua vida no controle dessa pessoa, e essa pessoa mais à frente a decepciona, a magoa, e ela fica sem lugar. É exatamente isso que as religiões fazem. Eles te atraem e depois te abandonam com o coração todo dilacerado, cheio de perguntas e confusões. A palavra nos diz que Deus é um Deus de ordem e decência, não tem confusão. Agora o que eu quero perguntar para vocês nessa noite de Cristo é aonde você está. Em qual cativeiro que você encontra. Porque José também foi levado. Foi vendido como escravo e foi levado para um cativeiro. E houve dentro desse cativeiro um momento de cativeiro mesmo. Um lugar mofado, escuro, úmido e com toda sorte de parasita ao seu redor. E ele sentindo saudade do seu pai e tentando entender a posição, o posicionamento dos seus irmãos contra ele, chorou. A palavra não fala, mas eu acredito que José chorou por várias noites. Mas enfim, voltando para cá, para a linha de raciocínio. Você tem que saber identificar em qual cativeiro você está. E sabe qual que é o perigo hoje?
é que eles estão ornamentando esse cativeiro, enfeitando esse cativeiro para te manter numa zona de conforto. Você não espere uma salvação porque você não vai tê-la. Porque Jesus nos ensinou tantas coisas. Jesus nos deixou bem claro tantas coisas, mas mesmo assim, essa geração esqueceu do seu Criador. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que muitos viriam em seu nome. E essas igrejas de crente evangélico colocam o nome de Jesus aonde? Quando não está lá no púlpito, o nome dele está lá atrás, na parede, ou senão na frente da congregação, em algum lugar. Mas eles não conhecem Jesus. Eles não falam a respeito de uma salvação. Eles não falam a respeito do pecado. Eles não falam. Eles não pregam o Espírito Santo. É só essa papagaiada, esse circo de Solé que você vê aí. Todos não passam de lobos gulosos, diz o Senhor. Homens e mulheres com a febre do ouro. Eles não vão entrar. Mas e quem disse que você vai? Mas hoje, você pode sair fora da caixa e começar a buscar Jesus de uma forma que você nunca deveria ter parado de buscá-lo. Lá na sua inocência, lá você buscava Deus nas estrelas. Lá na inocência, lá você buscava Deus. Você tinha sede. E só Deus sabe as cadeias de evento que vinham sobre sua vida, pela qual te arrastou para fora da presença de Deus. Mas o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo chegou a nós. Não chegou? E nós temos a palavra de Deus junto de nós. Meus amados, esse não é o amor de Deus. Amém? Você não sente essa alegria de saber que Jesus Cristo ressuscitou e que você pode invocá-lo. Eles te manipulam. Eles afloram o seu emocional e te soltam que nem um balão hélio para você voar em várias direções e desvaziar para você cair lá de novo. Essa religião de crente evangélico é um posto de combustível do engano. Eles te dão veneno, te dão engano. Aí pela fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensinou que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e você usa de ouvir a palavra de Deus mesclada, ela te gera fé e você começa a buscar os seus próprios interesses e liga as suas conquistas ao ambiente, ao pregador do engano. Você acha que foi o ambiente, você acha que foi o enganador lá na frente. Foi a palavra de Deus e sua fé que te deu todos esses benefícios. Agora, se você busca coisas espirituais através da sua fé, é o Espírito Santo que está operando em você. Não foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou a buscar as coisas do alto em primeiro lugar? O reino dele e a justiça dele? Seja sincero com você mesmo. Vem para cá, chega aqui perto de mim. O que vós outros estáis buscando no deserto? O que você está indo ver no deserto? Uma palmeira que balança com a força do vento? Hoje você pode se arrepender. Hoje você pode clamar a Deus por um socorro. Hoje Deus pode te libertar do falso Messias, do circo de Solé, dos infernos que faz dentro dessas congregações. Na sua vida, em vida, curta vida, quem sabe você não pode ter um encontro com Jesus? Porque em parte nós o conhecemos, ele aqui por causa das experiências que nós temos no Senhor através da nossa fé, mas nós não o conhecemos como ele é. Todas as pessoas encerram essa busca assim que pisa dentro de uma religião. Encerra. Faz pensar que já achou, que já encontrou. Como é que você pode encontrar uma coisa que é eterna? Que não para de se locomover? Sabe quem é que encontra Jesus? É aquele que o busca, e quando chega a oportunidade, o próprio Espírito Santo te testifica, falando assim a ele aí: um homem nasceu cego. Estava no meio de uma multidão enorme, mas alguém falou que Jesus estava passando ali.
E ele buscou Jesus na sua alma, na sua escuridão. Ele buscou Jesus na sua escuridão por toda a vida. E quando ele viu oportunidade, ele não sabia nem que direção que Jesus estava. É por isso que ele estava gritando tão alto para que Jesus ouvisse pelo menos a sua voz. Mas ele não sabia que direção que estava da multidão, nosso Senhor. Mas lá no íntimo dele ele já buscava. Lá na alma dele ele já buscava ver a luz. E ele viu a luz. Sabe por que esse cego viu a luz? Porque ele já buscava fora da religião. E o mais maravilhoso de tudo isso, que a primeira coisa que ele viu em toda a sua vida foi o próprio Filho de Deus. Um homem que foi cego a vida toda, a primeira coisa que ele viu foi o Deus vivo. E você, que vê, o que tem visto? O que você está vendo dentro da religião? Responde para você mesmo. Meu nome é Ramon, datado da data de 1977, servo real do Deus vivo. E esse ministério do Espírito Santo é esse. Os anônimos de Salomão, os necessários dos últimos dias. E nós não paramos, nós não cessamos. Porque nós já o encontramos. Nós estamos tentando fazer você o encontrar. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Começa hoje. Pedir a Deus para desconstruir o engano que a religião construiu dentro do seu ser. Começa hoje a buscar Jesus do zero. Amém? Assim você vai encontrar a sua salvação nele. Que Deus abençoe vocês. E o Pix que eu peço para vocês, diferente das religiões, são as suas orações. Que graças às orações de muitos, eu tenho no Espírito Santo vencido os inimigos do meu Senhor. Que Deus tem me preservado em vida com saúde para me usar poderosamente para que centenas e milhares de pessoas entrem no reino de Deus, até mesmo pessoas que já tinham o destino de ser condenadas, por um golpe de graça e misericórdia, se salvaram no Senhor. Amém.